tema da palavra, você vai estranhar um pouquinho, porque nós estamos acostumados com outro entendimento desse tema. O tema da minha palavra hoje é: não desça do muro. E eu sei que você ouviu a vida inteira: não fique em cima do muro, descida, né? Ou vai para um lado, ou vai para o outro. E eu descobri que isso não é bíblico. Não é bíblico. A Bíblia não nos ensina sobre isso, que nós temos de ir para um lado ou para o outro. Ela nos ensina que nós não podemos descer do muro. Pode dizer amém? Você vai entender daqui a pouquinho. E nós vamos estudar isso no livro de Neemias. Quantos já leram o livro de Neemias, que está no Velho Testamento? Poucas pessoas. Não é um livro convidativo, né? É um livro histórico, mas eu te desafio essa semana a tirar um tempo. São só 6 capítulos, não é muito longo, mas eu te desafio. Leia o livro de Neemias. Se você ler um capítulo por dia, você consegue ler ele em uma semana, né? Por que, bispa? Porque para mim o livro de Neemias, gente, é um manual de vida. É um manual de liderança, porque ele representa, ele traz um processo de restauração que todos nós vivemos. É o processo de restauração dos muros de Jerusalém, mas Jerusalém simboliza a casa de Deus, amém? Jerusalém simboliza eu e você. Então ele nos ensina sobre como nós podemos ter uma vida, construir uma vida em vitória. E uma coisa que a gente sabe, que eu e você estamos em Deus, nós estamos sempre em processo de construção. Posso ouvir um amém? Deus está sempre construindo em nós. E isso não vai parar até nós morrermos, não é? Todo dia o Espírito Santo trabalha em nós, todo dia Ele fala conosco, todo dia Ele muda nossos pensamentos, né? Todo dia Ele desconstrói coisas que não são legais, que não são bacanas, que não estão nos ajudando. Em outros momentos Ele começa a reconstruir coisas que estão quebradas nas nossas vidas. Então essa é a nossa vida. E Ele fala sobre isso o livro todo. Sobre desconstrução e construção e reconstrução. E é um livro interessante porque ele foi escrito após o cativeiro de Israel. Quem lembra de Nabucodonosor, do rei? Já ouviu falar de Nabucodonosor? Não? Tem a novela da Record, Babilônia. É interessante você assistir, porque mostra exatamente isso que eu estou falando. E a Babilônia invadiu Jerusalém, queimou o templo de Salomão, aquela obra maravilhosa, tirou todos os tesouros que havia no templo, tudo que havia no templo, eles roubaram, né, pilharam, que diz, tudo que havia na cidade, todo o ouro, toda a prata, e levou, a Bíblia diz que eles levaram os príncipes de Israel. As pessoas mais inteligentes, os príncipes foram levados. Os que eram bons em alguma área, eles levaram e deixaram somente os pobres. Deixaram pessoas que eram consideradas sem valor, escravos, né? Só que na época de Neemias, quando Neemias sente o chamado dele, já havia tido dois retornos de judeus para Jerusalém. E essa empreitada que nós vamos estudar hoje, de Neemias, saindo da Babilônia para ir reconstruir os muros em Jerusalém, já foi a 3ª iniciativa que teve. E é interessante a gente falar sobre isso, porque Neemias não conhecia Jerusalém. O cativeiro durou 70 anos. Quando Neemias
vai se colocar para poder reconstruir os muros, já tinha passado 142 anos desde que os cativos da Babilônia, a primeira turma, tinha voltado. Então Neemias não tinha nascido em Jerusalém. Ele era um judeu, porque era filho de pais judeus, e sua religião o fazia um judeu, mas ele não conhecia. Ele era nascido na Babilônia. Então, e ele tinha uma função muito importante. Neemias era copeiro do rei. Neemias era aquele que servia água para o rei da Pérsia e servia vinho. Então ele estava constantemente na presença. E isso era uma função importantíssima, um cargo importantíssimo no palácio. E acontece que um dia, em Neemias 1, a gente vai ler aqui, ele tem notícia do que estava acontecendo em Jerusalém. E eu vou ler para vocês, Neemias 1, vai aparecer no telão, versículo 2 diz assim, capítulo 1, versículo 2 diz assim: Anani, isso é Neemias falando, um dos meus irmãos veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restauram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por um grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado. As suas portas, as portas da cidade, foram destruídas pelo fogo. Quando eu ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando e jejuando e orando ao Deus dos céus. Até aqui, Neemias só havia descoberto a sua profissão, mas ele não tinha descoberto ainda a sua vocação. Como às vezes muitas pessoas chegam na igreja e não sabem qual é o seu propósito. Eles confundem, eles acham que a função que eles têm, o que eles estudaram, a profissão que eles têm, é o propósito dele. Mas Deus tem além para você. Eu quero ouvir um amém. Deus tem um lugar para você na obra de Deus. E Neemias fala uma coisa muito perigosa. Ele faz uma pergunta. Quantos sabem que uma pergunta pode ser muito perigosa? Você vai ver aqui. Até então, Neemias vivia uma vida calma, no palácio, com todas as regalias, porque ele morava no palácio, servia ao rei, devia ter ali todas as mordomias possíveis que alguém podia imaginar. Uma vida, enfim, uma vida tranquila. Mas aí ele faz uma pergunta, e toda a vida de Neemias muda. Sabe por quê? Porque quando nós tomamos conhecimento de algo, nós nos tornamos responsáveis. Precisamos entender isso. Enquanto você não sabe, você não é responsável. Mas quando você sabe, você se torna responsável. E eu vou pôr hoje uma responsabilidade para você, que você talvez ainda não saiba, ou saiba e faz de conta que não sabe. O mundo está morrendo sem Jesus. Nada. O mundo está padecendo sem Jesus. A igreja não está conseguindo cumprir o seu propósito. A igreja não está conseguindo ser diferente, agir diferente daqueles que estão lá fora, daqueles que estão no mundo. Fala comigo, misericórdia. E isso é uma responsabilidade minha e sua. Deus não te trouxe para a casa dele para você viver como você vivia lá fora. Não vou ouvir um amém, não? Nem que se for ai de mim, né? Deus nos chamou, Deus nos chama, nos traz, nos lava pelo seu sangue, nos purifica e nos faz nova criatura para que nós possamos viver uma vida totalmente nova.
Amém, queridos? Então, quando Neemias toma consciência da situação do seu povo, do povo que estava em Jerusalém, como eu disse, nasce o chamado de Neemias. Nasce a vocação de Neemias. Aconteceu isso comigo, sabe quando? Em 92 para 93. Final de 92, eu fiz uma pergunta que eu não me arrependo dela não. Mas essa pergunta me deu um resultado, muito trabalho. Eu fiz uma pergunta para os meus filhos: como que está a reunião dos jovens aqui na Sara? Como que está? Na época era espaço alternativo. Tem alguém dessa época aqui? Pelo menos um? Acho que Maurício, nem você tem ali, né? Espaço alternativo. Meu Deus, é mesmo o verso aí. Corsino, espaço, lembra disso? Espaço alternativo. E eles me responderam assim: mãe, a senhora precisa ir lá para ver. Só me responderam isso. Eu ensinei sempre meus filhos a não falar nada das pessoas, não falar mal de ninguém. Eles iam na casa dos amiguinhos, chegava querendo contar. Eu falei: eu não quero saber. O que você viveu lá, você não conta aqui. Né? É assim que a gente ensina filho não ser fofoqueiro, a não falar demais. E aí, eles não queriam falar nada, eu vim. Eu e o Robson viemos em um espaço alternativo. Aí, porque eu vim nesse espaço alternativo, nasceu a Arena. Porque eu voltei tão assustada do que eu vi, né? Porque eu sabia que havia um potencial. E quando entrei por aquela porta, fiquei no fundo, eu tive uma visão. Eu não sou muito de visão não, gente. Às vezes tenho sonho, Deus fala comigo, mas eu não tenho visão. Mas eu tive uma visão ali, lá no fundo. Não era ainda essas poltronas. Eu tive uma visão. Eu vi esse lugar entupido de jovens. Tinha em torno de uns 7.000 jovens. Não tinha cadeira, não tinha nada. E tinha uma banda tocando um louvor. E aqueles jovens tudo de joelho, adorando a Deus. E Deus falou assim para mim: eu estou te chamando para essa missão. Para levar esses jovens em adoração, a viver uma vida diferente. Eu fui perguntar, né? E Deus me deu serviço. Glória a Deus por isso, né? Não estou reclamando, mas é assim que funciona. Quando você tem conhecimento, você se torna responsável. E aí, quando ele escuta tudo isso, ouve o relato do seu irmão, dos seus amigos, ele volta para o palácio. Primeiro ele ora, ele jejua, ele clama a Deus, porque ele ficou muito impactado com o que ele ouvia. Ele tendo uma vida boa na Babilônia, ele tendo uma vida de fartura, muita comida, e seus irmãos passando fome. E aquilo mexeu com ele. E qual foi a primeira atitude de Neemias, gente? Não foi desesperar, sair puxando o cabelo. Foi cair de joelhos. Em oração, em clamor e em jejum. E isso aqui nos ensina. Quando você vê algo que você não concorda, que você sabe que aquilo não é vontade de Deus, você não tem que ir fazer nada. Você tem que se prostrar diante de Deus. Quando algo acontece na sua casa, no seu trabalho, que você sabe que não é aquilo que deveria ser, você não tem que confrontar ninguém. Você tem que ir para casa, fechar no seu quarto, dobrar o seu joelho e guerrear com Deus ali em favor. Quero ouvir um amém? Então Neemias, depois de orar, de jejuar, de chorar, ele entra na presença do rei para servir o rei. E ele chama a atenção do rei da pior forma. E ele sabia que ele não podia estar triste diante do rei. Mas através da oração, Deus deu para ele algumas direções. E ele foi com o rosto de quem estava triste, abatido, que estava sem comer há muito tempo.
Aquilo foi uma estratégia que Deus deu para ele. E ele vai na presença de Deus, e do rei, e o rei fala para ele assim: por que você está triste? Ele nunca se apresentava triste diante do rei. Era a oportunidade que ele precisava, né? E a Bíblia diz que ele fez uma oração, né? Ele fez uma oração rápida, entrou em sintonia com Deus, pediu a Deus que desse a ele sabedoria, e Deus deu. Sabe por quê? Ele não entrou no assunto de cara. Ele fala para o rei assim: como eu posso estar feliz se a cidade, se a terra onde os meus pais, os meus ancestrais estão enterrados, está em desolação, está em ruínas? Olha aqui para mim. Ele tocou no ponto fraco do rei da Pérsia, porque os persas, eles tinham uma verdadeira adoração com seus antepassados, e era muito importante para eles que os antepassados deles tivessem o lugar certo para ser enterrado. Eles acreditavam que isso ia facilitar a passagem para o outro mundo. Olha a sabedoria que Deus deu para Neemias. Neemias vai no ponto certo. Se ele tivesse falado assim: a minha terra, Jerusalém, não tinha dado certo. Vocês estão percebendo, gente? Como o Espírito Santo vai guiando Neemias. Então ele faz isso, e o rei faz a pergunta para ele então: e o que eu posso fazer para te ajudar? O que você pode fazer? Mesmo temendo a reação do rei, né? Ele fala que ele gostaria de ir para reconstruir os muros da cidade onde os seus pais estão enterrados. Quantos sabem que quando você busca Deus, quando você ora e não tem saída, Deus te dá uma saída? Quem já experimentou isso? Às vezes a gente fala demais, briga demais, fala tal, e não resolve nada. Isso não resolve. O que resolve é oração, é jejum. Amém, queridos? O que muda neste mundo que nós conhecemos, neste mundo natural, só pode ser mudado aqui, ó, no joelho, na oração, no jejum, na intercessão. Aprenda isso. Então, ele quer ir para restaurar o quê? Os muros. E aqui tem uma lição para nós. Ele se apresenta então como um instrumento de Deus para restaurar os muros. E a simbologia do muro nas nossas vidas é muito interessante. Muro fala de proteção. Os muros estavam caídos. E proteção o que, gente? Proteção espiritual, proteção emocional, proteção de ataques do inimigo. A cidade estava sem muro, a cidade estava aberta para todo tipo de inimigo, e foi isso que aconteceu. Não foi só os babilônios que entraram e saquearam e mataram, foram vários povos, porque eles não tinham proteção, eles não tinham mais muros. E aqui começa a nossa pregação sobre o muro, a importância do muro. Então Deus levanta em Neemias essa necessidade, essa urgência. Eu preciso restaurar um muro para que cesse esses ataques malignos. E o que eu estou querendo dizer, Deus está querendo dizer para você hoje: o que na sua vida está caído que precisa reconstruir? Que muros que estão caídos na sua vida pessoal, que está dando espaço para o inimigo entrar? Que muros que você deixou brechas na sua vida? Aí acontece o seguinte: Neemias, no capítulo 6, eu fui do 1 até o 6 com vocês, né? Ele recebe do rei toda a condição para poder fazer a reconstrução. Ele recebe apoio financeiro, ele recebe a guarda
dos persas, um exército, um mini exército que vai com ele para guiá-lo no caminho e ajudá-lo. Então o rei fornece para ele tudo aquilo que ele precisa, por causa da misericórdia de Deus, amém? E eu quero dizer para você, quando Deus te dá uma missão, não vai faltar nada para você. Tudo que você precisa, mesmo que seja na restauração da sua família, você orou, você jejuou, você buscou. No momento de Deus reconstruir sua casa, reconstruir casamentos, Ele vai dar todas as possibilidades. Ele vai dar tudo o que você precisa para que isso aconteça. E muito mais, porque Deus sempre nos dá muito mais, né? Então, mas quando ele chega lá, depois de vários meses viajando, aparecem as dificuldades. Todos nós passamos por isso. Aparecem as situações difíceis querendo impedir que ele reconstrua os muros. E Neemias 6:1 diz assim: quando Sambalate, Tobias e Gesem, o árabe, e o restante de nossos inimigos souberam que eu havia reconstruído o muro, nisso ele já tinha chegado e ele já tinha reconstruído o muro. Só que esses 3 inimigos não apareceram só agora. Desde o início, eu não tenho tempo para mostrar isso para vocês. Desde o primeiro dia que ele começou a construção dos muros, Tobias, Sambalate e Gesem ficaram em cima dele, falando maldições, falando mentiras, falando que ia escrever para o rei, falando que ele estava querendo reconstruir os muros para reconstruir Jerusalém e ser o rei do povo judeu. E eles levantaram todo tipo de mentira. Então, quando eles souberam que eu havia reconstruído o muro e que não havia ficado nenhuma brecha, fala comigo, brecha. Quando Deus reconstrói, Ele não deixa brecha, amém? Embora até então eu ainda não tivesse colocado as portas nos seus lugares, Sambalate e Gesem mandaram-me a seguinte mensagem: venha, vamos nos encontrar num dos povoados da planície de Ono. Eles, contudo, estavam tramando fazer-me mal. Por isso enviei-lhes mensageiro com essa resposta: estou executando um grande projeto e não posso descer. Por que parar a obra para ir encontrar com vocês? E eles me mandaram 4 vezes a mesma mensagem, e todas as vezes eu lhe dei a mesma resposta. Você pode dar uma salva de palmas? Em nome de Jesus. Esses 3 inimigos são os mesmos inimigos que hoje tentam impedir a reconstrução da sua vida, reconstrução da sua família, reconstrução do seu casamento. Sambalate significa espírito de mentira e de zombaria. Fala, está amarrado em nome de Jesus. Espírito que impede o crescimento espiritual e emocional. Tobias representa engano e as falsas alianças. É uma das coisas que mais tira homem e mulher de Deus da vontade de Deus. Falsas alianças, falsos irmãos. Depois o terceiro, Gesem, que representa o medo e a intimidação. Se tem uma coisa que o diabo sabe jogar com o cristão, é com respeito ao medo, né? Ah, você vai fazer isso? Ah, você vai dar seu dízimo? Você não vai ter dinheiro para o resto do mês. Quem já ouviu isso? Já ouvi isso. Ah, você vai dar a oferta? Não vai ter. E muitas vezes nós caímos nessa mentira. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, gente? Então, ele estava focado, Neemias estava focado no muro. O muro já estava construído. Ele estava andando sobre o muro com certeza, vendo se havia brechas. E o inimigo não desistiu. Olha que coisa incrível. Não pensa você que o inimigo desiste fácil. Infelizmente, ele não desiste fácil. Ele tenta, até
nos fazer cair. O que nós temos que fazer? Permanecer como Neemias. Não vou sair da minha posição. Eu estou fazendo uma obra importante. E esse muro que eu estou falando é o lugar de proteção, é sua fortaleza. Todos nós temos uma fortaleza. A nossa fortaleza é a vontade de Deus, é a casa de Deus. Quero ouvir um amém? Quando você está na casa de Deus, você está protegido. Quando você está na vontade de Deus, você está protegido. A não ser que você queira ceder. Mas Neemias não cedeu. Ele não se associou com eles que queriam ser amigos. Eu ouvi uma vez de um homem de Deus, ele disse o seguinte: a amizade de um crente com um ímpio é uma espada que nos destrói. Eu nunca esqueci disso. Fazer amizade, você pode ter contato sim, com o intento de falar da palavra de Deus, com o intento de trazê-lo para Jesus, mas não ter aliança. Quero ouvir um amém? Então, quando eles tentaram, através da zombaria, da intimidação, do medo, tudo, esses três inimigos, o que eles fizeram? Então nós vamos tirar ele da posição dele. Como eu falei, tentaram tirar ele do lugar seguro. E quantos sabem que quando você sai do seu lugar seguro, você enfraquece? Quando você quebra princípio, você enfraquece. Quero ouvir um amém? E aí, só que Neemias não cedeu. Fala comigo, não cedeu. E ele tinha pressa. Eu achei interessante isso. Sabia que Neemias fez aquela obra em 52 dias? Quantos já foram em Israel aqui, em Jerusalém? Precisa de ir. Porque você não tem noção da palavra de Deus, da Bíblia, até você conhecer aquele lugar. Então eu não estou falando de pequenas pedras, não estou falando de muros pequenininhos, eu estou falando de pedras de toneladas, de muro onde se poderia construir casas em cima dele. E sabe o que eu percebi preparando essa palavra, querido? O inimigo não nos ataca muitas vezes com uma guerra declarada, mas ele nos ataca através de convites sutis. Ela está amarrada em nome de Jesus. Coisas que nos afastam do propósito, que nos afasta da nossa família, que nos afasta da igreja. Aí o que eles fizeram, gente? Já estou terminando. Um convite, parecendo um convite sem segundas intenções. Desce do muro. Vamos ter um encontro fora dos muros. E novamente, Neemias responde: estou fazendo uma grande obra e não posso descer do muro. Entenderam agora o tema da minha palavra? Não desça do muro. Não desça do muro. Não negocie a sua posição. Não negocie a sua fé. E olha aqui, isso aqui, gente, presta atenção. O lugar que eles queriam reunir com Neemias, eles não forçaram Neemias, não falaram nada demais. Só perturbaram ele 4 vezes. Era Campina de Ono. Eu fui procurar no dicionário bíblico o que significa a palavra Ono. Ela é de uma raiz hebraica que significa lamentação ou aflição. Eles queriam tirar Neemias de Jerusalém, que é cidade da paz, e levar para a terra da aflição. Estão entendendo, gente? E toda vez que você sai da sua posição, da posição que Deus te colocou, vai ter aflição e vai ter lamento.